Seja bem-vindo ao canal Pensamentos Ocultos, eu sou o Thiago e hoje vou estar falando sobre o dia em que eu expulsei um obsessor. Fala galera, vou fazer um vídeo rápido e esse celular aqui não é muito bom, então de repente não fique tão bom assim a gravação, mas não importa, o que importa é que eu vou falar. Como eu tenho pouco tempo, vou falar bem rápido, né? Esse vídeo eu tô fazendo pra, sabe, atrair mais pessoas que passaram por situações assim, lance de projeção astral, coisas assim do tipo, e são coisas reais que eu vou falar aqui, que aconteceu comigo mesmo, né? E eu não sou maluco, né? O que acontece é que difundem assim só um tipo de crença, ou dois, três tipos de crença, então as pessoas acham que se fugir daquilo dali é coisa de maluco, mas nós sabemos que não é, né? Que é coisa você pesquisa mais aprofunda. Bom, esse lance do obsessor, né? Primeiro eu preciso voltar um pouco alguns anos atrás e dizer que quando eu era criança, né, já tinha esse lance dos sonhos e de algumas coisas, né? Por exemplo, quando eu era criança eu vi um cara passando assim com uma bicicleta no ar, né? Eu tava assim olhando para cima e de repente num lugar escuro, né, eu vi um cara passando com a bicicleta com uma roda muito grande na frente e uma roda pequena atrás, com um chapéu e tal, tipo assim, era uma figura muito antiga, uma pessoa bem antiga. Aí beleza, né, coisa de criança, normal. Teve uma outra vez que eu estava na sala de aula, né, e estava sentado mais para trás e atrás de mim não havia ninguém sentado, não havia ninguém atrás de mim. E de repente eu escutei um grito no meu ouvido muito alto, que eu cheguei a dar um pulo assim da cadeira, todo mundo olhou pra minha cara, né? E tipo, um grito mesmo, assim, chegava a sentir o bafo assim de uma pessoa. Quando eu olhava pra trás não via ninguém, não tinha ninguém. Eu fiquei bem assustado. Até então tudo bem. Aí teve uma outra vez que eu tive um sonho, né, que onde eu morava tinha assim um pé de bananeira, né, tava meio grande um pé de bananeira lá. Então eu era criança ainda, acho que tinha uns 12 anos, não lembro exatamente quantos anos eu tinha. Então eu tive um sonho que tinham vários seres, vários demônios ali naquela bananeira ali no quintal, né, vários demônios e coisas, um sonho muito ruim. Aí quando eu acordei no outro dia, o cara que era dono do terreno, da coisa toda, veio com um grupo de pessoas lá, evangélicas, e começaram a orar ali, dizendo que ele tinha visto demônios e coisas ali naquele meio ali das bananeiras, né? É porque essas percepções independem da religião, né? Pra deixar bem claro. E, então, o que eu quero dizer com isso? Que eu já venho com esses lances dos sonhos há muito tempo, de projeção astral, essas coisas assim, que já vinha comigo muito antes de eu saber o que é. E tem muitos sonhos que eu tive de projeção astral. Mas esse do obsessor, em específico, foi sinistro pra caramba, né? Foi ultra real, né? E, bom, pra quem não sabe o que é um obsessor, né, tem várias formas de você acreditar, mas basicamente seria uma pessoa que morreu, que ficou do outro lado, que não aceitou a morte e ficou presa, sabe, nessa coisa de querer continuar vivendo, pessoas que ficaram presas ao vício, pessoas que tiveram um acidente e tiveram um grande impacto, ficaram confusas, não sabem onde estão perdidas ainda. Basicamente o espiritismo meio que acredita assim, né? Então são seres que precisam de energia das pessoas, precisam sugar a energia das pessoas, como vampiros espirituais e tal. Aí eles dizem que eles estão no umbral, outra hora dizem que eles estão no astral. Bom, eles estão em outro plano, né? Não esse plano físico que você pode ver. Você só vai conseguir ver, né, se você for uma pessoa que tem uma certa capacidade, algo assim do tipo, ou de repente por tipo natural, né? Mas vamos para a experiência, que é o que importa, né? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, a minha esposa estava dormindo com a minha filha na cama e eu estava dormindo no chão, porque ela tinha pouco tempo de nascido e tal, pra mim não esmagar ela, né? Aquela coisa toda. Então, eu deitei, eu vi que a minha esposa e a minha filha tinham dormido, aí fiquei de barriga pra cima e fui dormir. Quando eu dormi, eu via um obsessor em cima da minha filha assim, uma figura toda negra, né? Não dava pra ver o rosto, tinha um capuz assim, no ar, flutuando no ar e puxando assim com as mãos, com as duas mãos, puxando aquela energia. E eu não conseguia me mexer, ficava paralisado. Aí eu pensava assim, o que eu vou fazer? Aí eu fechava os olhos e aparecia do lado da minha esposa. E vendo ele de frente assim, mas não conseguia ver o rosto. Era escuro. E depois disso eu ficava paralisado de novo e daqui a pouco eu fechava os olhos e aparecia atrás dele. E fazia assim com a mão, né, no caso. E falava assim, some daqui. E quando eu fazia assim, conseguia expulsar, ele saía. Aí daí eu fechava os olhos e voltava pro lado da minha esposa, fechava os olhos e voltava pra cama e abria os olhos. Na mesma hora e falava, cara, o que foi isso? Aquilo foi muito real, muito sinistro.
uma pequena experiência, mas uma experiência muito sinistra. E aí eu queria compartilhar com vocês e, como eu falei, o vídeo é bem curtinho, com certeza tem mais pessoas que passaram por isso. Bom, basicamente é isso, galera. Valeu. Bom, teve uma vez também que eu lembro, eu tava do lado da minha esposa, nessa época a gente não tinha filho ainda. A gente tava vendo televisão, então eu fui deitei assim, né? E fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, na hora que eu fechei os olhos, uma coisa vinha e me puxava, tipo, pegava minha alma assim, saía puxando numa velocidade muito grande, uma força mesmo. E daí eu ia botando a mão assim no chão, né? Prendendo a mão, fazendo uma força e aquela coisa me puxando, eu ia ficando cada vez mais longe e eu via o meu corpo, via a minha esposa. Aí eu fui puxando com toda a força, entrava no meu corpo e abria os olhos, né? Então são coisas a se pensar, né? E como eu falei, eu não sou maluco, né? Eu não rasgo dinheiro, coisas do tipo, né? São experiências que a gente tem e de projeção astral, essas coisas todas, de coisas que existem para além do nosso entendimento, né? Que a gente até tem um entendimentozinho por causa do ocultismo, mas são coisas, sabe, que tem muita ligação psicológica e tudo mais, mas são experiências surreais, né? E eu tenho muitas experiências assim, muitas paradas sinistras, né?